Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês na nossa unidade curricular eletiva de Direitos Humanos e Cidadania, né? Dando continuidade à nossa aula passada, hoje nós vamos continuar falando sobre a questão da violência urbana, não é? Esse tema de violência, ele vai ser abordado sob duas óticas. A primeira sobre a violência urbana e, num segundo momento, nós vamos falar de violência de gênero, né? Especificamente um dos aspectos do tipo de violência que encontramos no nosso país, né? Com relação ao tema da violência urbana, eu gostaria de, utilizando o material que está disponível para vocês aí no AVA, nós vamos falar de alguns dados relativos à violência urbana apontados pelo Atlas da Violência, né? O que é esse Atlas da Violência? É um documento oficial construído pelo IPEA, né? Baseado em informações do Ministério da Saúde. Então, todos os casos de violência que são apontados pelas unidades de saúde, né? E também os dados apontados pelas secretarias de segurança do país e encaminhados posteriormente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles são compilados e posteriormente são colocados à disposição para todos aqueles estudiosos que desejam se aprofundar um pouco mais sobre dados qualitativos e quantitativos da violência urbana ou outros tipos de violência. Esses dados que nós vamos abordar na aula de hoje são dados referentes foram extraídos do Ministério da Saúde e também do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que são compilados e foram apontados e estudados pelo IPEA, né? Vale a pena frisar que esses dados da violência nós tomamos como parâmetro a divulgação dessas informações nos anos de 2018 e 2019, né, para podermos ter um apanhado geral. Lembrando que as informações de 2019, que são ainda não estão disponíveis pelo IPEA, né? Vão estar disponíveis a partir desse ano de 2020, quiçá até a partir do ano de 2021, ok? O que leva em consideração essas informações que são apontadas pelo IPEA, né? Ele vai apresentar dados e análises sobre violência baseados em dados com informações da faixa etária, de gênero, raça, cor, né? Que são muitas vezes evidenciados também pela questão das desigualdades, né? Principalmente das desigualdades sociais. As informações que são apresentadas por esses estudiosos, que são verificadas por esses estudiosos, é que dados referentes à idade, raça, né, e gênero e condição social são dados que evidenciam e que tornam ainda mais destacada a questão da violência em determinadas camadas sociais, tá? Um dado interessante que nos vem apontando pelo IPEA é que 71% dos homicídios praticados no ano de 2016 ocorreram pelo emprego de arma de fogo. Olha só que situação, né, gente? É, a morte, o homicídio, ele pode ser praticado, como todo mundo sabe, de N formas. Mas a mais comum e a mais usual é a utilização de dados com emprego de armas de fogo, né? Um dado muito interessante que foi apontado também pelo IPEA é o que diz respeito aos estados que têm maiores taxas de violência, né? Destacando-se os estados do Sergipe, de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Esse dado tem uma informação muito interessante porque leva em conta as ocorrências e os homicídios praticados nesses estados. E mais, algo que chama muito atenção, a densidade demográfica nesses estados. Se vocês forem comparar as informações de densidade demográfica desses estados com estados como São Paulo e Rio de Janeiro, estados como Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte têm um alto índice de violência urbana. Pegue, por exemplo, o caso de Sergipe. 64,7% das mortes praticadas
ocorridas, né, vamos dizer assim, no estado de Sergipe, se deu por conta da violência urbana. Se você for apontar, por outro lado, estados com menores taxas, destaca-se São Paulo, Santa Catarina e Piauí, né? Olha só, o que chama a atenção, mais uma vez eu repito, leve em consideração a densidade demográfica e a forma do ato que é praticado nessas localidades. Eu confesso também que fiquei surpreso com os dados de São Paulo. Confesso para vocês que a primeira vez que fiz análise desses dados, eu achei que São Paulo certamente estaria entre os maiores lugares, né, em que tenham ocorrido práticas de homicídio, né, mas levando em conta a densidade demográfica nessas regiões, ou melhor, desses estados, né. Outra informação muito importante é no que diz respeito à juventude, né. Os dados apontam que a maior taxa de homicídios praticados ocorre em face de jovens, né? Para vocês terem uma ideia, houve um crescimento de 2015 para 2016 de 7,4%, em que 33.590 jovens foram assassinados no país no ano de 2016, né? É uma taxa de homicídio que é considerável, né? Observando ainda os cenários que são considerados ruins, ou como denominado pelo próprio IPEA, como piores cenários, destacando-se aí, por exemplo, os estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas, como os que possuem os maiores ou os piores cenários de violência praticado em face das juventudes, né? São dados bem significativos, apontando um crescimento nesses estados da federação, né? O Atlas da Violência de 2018 ainda leva em conta a questão da desigualdade racial, né? Se vocês forem observar nas informações que eu postei para vocês, que eu disponibilizei para vocês, a taxa de homicídio em face de negros é de 40,2%, né? Comparada com uma taxa de pessoas não negras, observando que esses não negros inclui as pessoas que se denominam brancas ou pardas, né? Em que a taxa é de 16%. Percebam que essas informações evidenciam ainda que o fator racial, né, ele é um elemento preponderante para a questão da violência. Isso a gente pode inferir uma outra informação, né? Muitas dessas violências praticadas em decorrência de desigualdade ou de questão racial, leva em conta preconceitos que infelizmente, são estabelecidos na nossa sociedade brasileira ainda, tá? Tem um dado muito significativo com relação à desigualdade racial que demonstra que em 2016 a taxa de homicídio de negros equivale a 2,5 vezes a de não negros, ou seja, é praticamente o dobro, quase o triplo de crime de homicídio praticado em face de negros, né? E com relação aos não negros, né, de 2006 a 2016, em uma década, para vocês terem uma ideia, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%, né, ao passo que a taxa entre não negros teve uma redução de 6,8%. E aqui a gente precisa fazer um questionamento, né, um dado que é significativo, que precisa ser pensado, né? O que está por trás dessa violência, né? Por que a questão racial, ela pesa nessa questão da violência? Lembre-se daquele texto que eu passei de forma prévia para vocês, né? E que aponta o preconceito, né? Os pré-julgamentos como um elemento divisor nas questões que envolve a prática do homicídio, né? Então, é um dado bem significativo. E aí, diante daquele dado da violência de São Paulo, que São Paulo não aparece entre os piores cenários, pelo menos no ano de 2018, apontado pelo Atlas da Violência, nós precisamos surge uma indagação. Então, São Paulo é menos violento? Por que São Paulo é menos violento, né?
E aí a gente precisa pensar numa seguinte circunstância. Não é que São Paulo não seja tão violento quanto esses lugares, muito pelo contrário. São Paulo é sim um estado violento em que as mortes, infelizmente, elas se destacam, né? Ganham manchete nos diversos veículos de comunicação, mas uma característica que vai pesar no dimensionamento dessa questão da violência é a densidade populacional. Né? São Paulo, ele infelizmente, pelas informações do Atlas da Violência de 2018, ele destaca que o crime organizado que estava concentrado na cidade de São Paulo, ele passou a ser descentralizado por outras regiões, né? E mais, existe uma hegemonia de uma determinada facção criminosa no estado de São Paulo. Não há competições ou rivalidades entre facções criminosas. Até pode existir, mas não na mesma dimensão que acontece em outros estados, né? Então, uma das explicativas que os estudiosos eles apontam para a questão da violência é que essa violência ela é grande em outros estados, como Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, por exemplo, por conta da disputa entre facções criminosas. O que não ocorreria em tese no estado de São Paulo, porque a facção seria basicamente hegemônica. Pode existir divergências entre a mesma facção, mas não uma divisão entre facções. Né? Vale ressaltar que a violência, nesse caso, levando em conta essa informação, ela estaria atrelada ou colocada à disposição de apenas uma facção. Uma informação interessante que é disponibilizado no material que foi oferecido para vocês, queridos alunos, é o que diz respeito à geografia da morte em São Paulo. Né? E aí tem um dado bem interessante que eu vou me permitir ler com vocês. Mesmo em São Paulo, onde a taxa de homicídio segue uma trajetória consistente de diminuição desde 2000, exatamente por conta dessa polarização, não da polarização, mas de uma hegemonia de uma facção criminosa, verifica-se que os homicídios e a violência em geral em São Paulo possuem uma geografia específica, ou seja, existem regiões no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo em que essa violência se destaca, não é isso? Na capital, a concentração de homicídios ela se destaca nas periferias e no centro antigo da capital de São Paulo, território também marcados pela própria precariedade habitacional. Lembram do texto que, mais uma vez, eu insisto que vocês leram? Eles apontam naquele texto a questão habitacional como um dos mecanismos de crescimento das violências, né? Então, há um destaque aí na cidade de São Paulo das áreas mais violentas. Tá? Vocês vão ter a oportunidade de olhar no material o mapa da capital de São Paulo, vocês vão ver onde que essa violência ela está mais concentrada. Né? Você vê essa violência se destacando na região central do centro antigo, né? Onde há uma precariedade habitacional, muitas pessoas estão expostas na rua. Veja o caso, por exemplo, da Cracolândia, em que infelizmente tentou-se fazer uma limpeza urbana, né? De pessoas que não tinham onde morar, e também uma violência mais exacerbada nos bairros da periferia da cidade de São Paulo. Então, que se destacaria aí como um dos elementos para a propagação dessa violência. Né? Um dado bem interessante que vocês vão ver nesse mapa que eu disponibilizei para vocês, que existem pontos amarelos, né, em que apontam um homicídio ou uma vítima de homicídio em cada uma dessas regiões. E vocês vão ver que esses pontos, né, se destacam e estão concentrados em áreas específicas, né? E marcam aí a trajetória da violência na capital de São Paulo, ok? Pessoal, esse material, caso que eu disponibilizei para vocês e mesmo essa discussão em sala de aula, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, utilize a ferramenta Fale com o Professor, que está à disposição de vocês no AVA. Né? Mande informações, mande suas dúvidas, sugestões, que nós vamos
respondê-las com a maior brevidade, com a maior atenção a cada um de vocês, ok? Com relação à violência urbana, também é necessário destacar a violência e a vitimização policial, né? Em que muitas vezes a ação do policial acaba fazendo com que esse indivíduo entre nas estatísticas da violência urbana em São Paulo, né? Então, se você for avaliar os dados, nós temos 3 categorias que o IPEA analisou, né? A situação de profissionais da área de segurança que morrem em serviço, também a situação em que ele mata em serviço e a situação que ele se suicida por conta do seu próprio trabalho. E você vai perceber que as taxas em que indicam que esses profissionais eles morrem em serviço são altas comparadas àquelas em que ele mata ou se suicida, não é? Comparado a taxa em que ele mata, ela é alta, porém é bem menor comparada àquela em que ele mata em serviço. E aí a gente precisa pensar num seguinte aspecto: até que ponto a segurança pública do nosso estado, especificamente de São Paulo, ou do nosso país, ela está agindo de forma adequada, né? Se muitos desses profissionais estão morrendo ao invés de garantir propriamente a sua integridade física na ação fiscalizadora e na ação preventiva ou repressiva da prática ou da violência, né? Então é algo que a gente precisa pensar nessas políticas públicas de segurança como uma forma de preservar a integridade dos próprios policiais que atuam em serviço, né? Afinal de contas, são profissionais que se dedicam com muito afinco, né, à segurança de forma geral, mas que, por outro lado, não têm um amparo, muitas vezes, das autoridades e até mesmo da sua segurança física ou psíquica para o desempenho das suas ações, né? Veja, por exemplo, o dado em que aponta que há alto índice de suicídio por parte de policiais, né? Então, aqui esse dado precisa ser bem pensado e refletido, né? Porque olha só a informação que o Atlas da Violência nos aponta, né? Que o policial brasileiro também é vítima da violência. Em comparação com o policial americano, o brasileiro morre 19 vezes mais, mata 7 vezes mais e se suicida 3 vezes mais em relação ao policial norte-americano, né? Vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa informação, é um dado bem significativo para aqueles que pretendem ou que desejam estudar essa questão da violência, né? Eu disponibilizei para vocês também um link, né, do YouTube, produzido pelo jornal O Globo em 2017, com narração do Lázaro Ramos, do documentário A Guerra do Brasil, né, em que ele vai utilizar uma animação para demonstrar o número de mortes violentas que ocorre no nosso país. É um vídeo bem interessante, né? Vocês vão gostar, vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse vídeo e refletir sobre essa problemática da violência urbana no nosso país, ok? Um dado também que vale a pena vocês observarem no que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, não é? No estado do Rio de Janeiro, há uma informação muito forte e que precisa também ser pensada na questão do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, né? Em que morre muita gente por conta da violência. São dados que demonstram, são dados bem atualizados, né? Nós colocamos, mas que ainda refletem a necessidade de se pensar na forma em que as políticas públicas de segurança são pensadas no nosso país, né? O estado do Rio de Janeiro ele passou por uma intervenção, vocês sabem disso, alguns anos atrás, né? Militar, para tentar combater a violência. E já existem dados significativos que essa violência não foi atenuada, né? Ela sofreu sim uma queda, mas não se encerrou, né? Por quais motivos? E aí
volto mais uma vez naqueles elementos do texto, do artigo que vocês leram nas aulas, em 2 aulas atrás, né? Que mostram a questão da desigualdade social, da questão habitacional, da questão social, como um dos elementos em que são apontados como prejudiciais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e até mesmo para a atenuação da violência, tá? Na sequência, eu apresento para vocês também, vale a pena vocês verem, que um dado em que aponta as 50 cidades mais violentas do mundo, né? Esses dados das 50 cidades mais violentas do mundo, algo chama muito a atenção nossa, porque 17 dessas cidades estão localizadas no Brasil, né? A primeira delas seria Natal, no Rio Grande do Norte, né? Aqui no Brasil, como uma das cidades mais violentas do mundo, né? A primeira colocada é uma cidade do México, né? Los Cabos. Depois vocês vão ver que tem uma cidade na Venezuela, capital, Caracas. Depois Acapulco, no México. E em quarto lugar já se destaca a cidade de Natal, aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, né? Entre outras, né? Aparece em sétimo colocado a cidade de Fortaleza, em décimo colocado a cidade de Belém, em 11º a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, entre outras cidades, né? Maceió, Aracaju e Feira de Santana na sequência, né? Como cidades violentas no nosso país, não é? E aí a gente para pensar, será que municiar, dar armas às pessoas é a solução para a resolução dos problemas que envolvem a violência? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? Aliás, vai ser uma das questões que nós vamos problematizar na atividade pós-aula de hoje, tá? Será que se eu armar a população é um elemento que pode diminuir a violência no nosso país, né? Será que realmente isso vale a pena? Será que isso é realmente eficaz para diminuir ou combater a violência no nosso país? Né? Nós sabemos que o presidente da República, uma das propostas de campanha eleitoral do presidente foi a questão de facilitar a posse de arma de fogo, né? Será que isso realmente vai fazer com que a violência no país diminua? Então, eu coloco para vocês algumas informações que foram extraídas dos meios de comunicação para que vocês possam refletir e tirar as suas próprias conclusões, né? É claro que a questão da arma de fogo, ela pode parecer ou dar uma sensação de segurança, né? Mas é necessário que a gente pare para pensar e refletir cada uma das circunstâncias, né? Nós sabemos que a legítima defesa e o estado de necessidade são elementos de exclusão da ilicitude, né? Quando somos confrontados numa situação de violência ou de estado de necessidade, nós vamos poder utilizar de meios moderados. Mas será que a pessoa, diante de uma violência em que ele sofre uma agressão injusta, né? Um mal injusto, ele vai utilizar desses meios moderados para se defender? E aí fica essa discussão com relação às armas de fogo, né? Acho que vale a pena a gente pensar e observar um pouquinho sobre esses elementos. Com relação à impunidade, não é? Sempre entra em confronto a questão da lei, a ordem e a questão dos direitos humanos. Eu não consigo ver essas duas figuras como antagônicas, né? Para garantir a lei e a ordem, eu preciso sobrepor os direitos humanos. Ou, para garantir os direitos humanos, eu preciso me sobrepor à lei e à ordem. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que são duas figuras que caminham lado a lado, porque não existe direitos humanos sem que haja uma organização e uma legalização, não é? E estar legalizado e organizado pressupõe que eu respeite os outros, né? Que eu respeite as instituições, de modo que eu particularmente não vejo conflito entre essas duas figuras. E você vê conflito nessas figuras entre impunidade para alcançar a punição, né? Ou garantir que não haja impunidade, lei e ordem confrontam com direitos humanos?
Vamos pensar um pouquinho antes de responder essa questão, tá? Tem um material que eu também disponibilizei com relação à violência urbana, que está aí na apresentação oferecida a vocês, uma questão que é denominada de autotutela. O que seria essa autotutela? Eu me defender, eu fazer justiça com as próprias mãos, né? De um fato que aconteceu, infelizmente, agora no século XXI, precisamente no mês de maio de 2014, que foi o caso do linchamento da Fabienne, né, Maria de Jesus, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver na apresentação algumas fotos, eu sei que vocês gostam de fotos, né? E eu gostaria que vocês olhassem essas fotos, não com aquele cunho de curiosidade, mas de ilustração e de reflexão, né? O caso da Fabienne é um caso bem emblemático na história recente do nosso país, da violência, porque a Fabienne Maria de Jesus, ela era dona de casa, né? E foi espancada até a morte por vários moradores do bairro de Morrinhos, 4 na periferia, um bairro de periferia, na cidade de Guarulhos, São Paulo, porque os moradores acreditavam que ela seria uma criminosa que raptava crianças e simplesmente eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou seja, houve o desaparecimento de algumas crianças nesse bairro e nas redondezas e imputaram isso a essa dona de casa. E ela, nada mais, nada menos, ela foi linchada até a morte. Vocês vão ver as fotos aí do que aconteceu com ela, né? Ela sendo carregada, o pessoal batendo, chutando, dando murro nessa senhora. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ela realmente ela era culpada pela questão da violência, né? Será que elas realmente praticou essa conduta e será que ela merecia passar por essa circunstância? Eu gostaria que vocês pensassem, refletissem sobre isso, né? E isso também vai ser objeto de uma das indagações para vocês, né, nas atividades. Que vocês pesquisem um pouquinho sobre o caso da Fabienne e me dê a sua opinião, ok? Outro caso que ficou emblemático foi um caso no Maranhão, né, em que um rapaz, né, de 29 anos, especificamente no mês de julho de 2015, ele foi amarrado a um poste e morto por justiceiros num bairro na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, sendo brutalmente assassinado após tentar roubar um bar, né? Ou seja, essa pessoa foi lá praticar um crime de roubo e as pessoas tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Também tem fotos que estão aí à disposição de vocês para que vocês possam olhar e pensar, né? É justo essas situações? Será que o linchamento ele é uma forma de se fazer justiça, né? Ou seria interessante, de repente, com que essas pessoas elas cumprissem ou fossem aplicadas a justiça que se espera dentro do Estado Democrático de Direito, né? Pensem sobre isso. Vamos pensar sobre isso e eu quero ver a opinião de vocês. Mas tem um dado também que é bem interessante com relação ao linchamento, que no Brasil tem um linchamento por dia, né? E particularmente ele não é nada de excepcional. O brasileiro, infelizmente, ele busca fazer justiça com as próprias mãos. Não estou aqui para fazer apologia a bandido, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas é tentar pensar que se existe um Estado, né, com um poder constituído constitucionalmente, que é o Poder Judiciário, em que ele apura os fatos, dá o direito ao contraditório e aplica as penas, por que a população fazer justiça com as próprias mãos? Eu acho que cabe uma reflexão sobre isso, porque precisamos muitas vezes pensar em como a justiça está agindo. Será que a justiça está agindo ou dando uma resposta satisfatória para a sociedade? E isso é uma forma da população externar o seu descontentamento com as ações do próprio Poder Judiciário? É algo que a gente precisa pensar e refletir sobre esse elemento, né? E aí a gente também tem outras figuras que vão decorrer da questão da violência. Entre elas, a questão do próprio racismo estrutural, né? E aí tem um dado interessante
de uma pessoa que sofreu um ato de racismo lá na cidade de Salvador, na Bahia, né? E essa pessoa era um empresário que foi vítima de racismo quando chegava numa agência do banco, né? Só para vocês terem uma ideia, esse funcionário ele deu uma gravata nesse empresário só pelo fato de haver um questionamento ou uma divergência entre eles naquela circunstância. E o que sobrepesou e que ficou apurado se deu por conta da questão racial, né? Aí também vocês vão poder observar no material que tem fotos que vão ilustrar essa circunstância, né? E mais recente, um caso emblemático, né, que está sendo apurado pela Justiça Militar do Rio de Janeiro, em que 12 militares eles foram responsáveis pela morte de um músico, né, e um catador na cidade em Guadalupe, no Rio de Janeiro, né? E simplesmente o caminhão do exército passava pelo lugar, um carro vinha na mesma direção, houve a notícia de que havia um sequestro e simplesmente metralharam o carro, morrendo esse músico e um catador que passava ali nas imediações, né? Será que essa postura foi a mais adequada, a mais correta, né? Vamos tentar pensar sobre isso, né? Entre outros elementos da violência urbana, que chama bem a atenção também dos estudiosos, é o que diz respeito à polarização política no nosso país, né? Infelizmente, a política, que era algo para ser discutida de forma respeitosa, com ideias divergentes, mas tentando construir algo maior ou em benefício do país, acabou dividindo a nossa sociedade, né? Principalmente nas últimas eleições em que se polarizou entre o PT e o PSL, né? E as pessoas simplesmente saíam na rua aos tapas brigando por conta de divergências políticas. Será que vale a pena mesmo brigar por conta da questão política? Ou seria interessante ou mais adequado a gente discutir ideias e não agir com violência, né, de forma brutal? Isso vale a pena também vocês darem uma olhadinha e refletirem sobre essas situações. Eu elenquei algumas fotos e algumas notícias que foram divulgadas pela grande mídia sobre essa questão da polarização na última campanha eleitoral, em que, por exemplo, um mestre de capoeira ele foi morto com 12 facadas após dizer que votou no PT, né? E aí foram lá, mataram a pessoa com 12 facadas, né? Ou um eleitor bolsonarista, né, que votou no presidente Jair Bolsonaro, no então candidato Jair Bolsonaro, que foi agredido simplesmente porque ele utilizou ou falou mal do PT. Então, são situações que a gente precisa pensar e refletir. Será que a política ela está para esse ponto da violência, né? É, irrestrita, né? Ou até mesmo o atentado contra o presidente da República, né? Que foram lá, deram uma facada no então candidato Jair Bolsonaro e enfiaram a faca no candidato, né? Ficou comprovado ali, diante de investigação feita pela Polícia Federal, de que a pessoa agiu sozinha, de que a pessoa, o Adélio, né? Ele agiu sozinho e que ele também teria as condições mentais prejudicadas, mas é um ato de violência, né? Que em detrimento a uma pessoa que pleiteava um cargo público. Olha que ponto que nós chegamos, né? Em que a violência ela passa a ser irrestrita. E um local em que a violência não deveria acontecer e que infelizmente estampam as mais diversas capas de jornais e revistas é a violência que ocorre dentro da escola, né? Em que alunos se agridem, em que alunos agridem professores, né? Equipes das escolas e professores e equipes das escolas agridem alunos. Olha que ponto que nós chegamos, né? A escola, que é o palco da democracia, né, do experienciar o olhar pedagógico, ela vira algo de violência, né, alvo da violência, por intolerância, por desrespeito
e por não reconhecimento à identidade dos indivíduos que ali estão, né? Veja o caso, por exemplo, da escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo, né? Em que o indivíduo foi lá, dois indivíduos mataram uma série de pessoas, de jovens, né? E simplesmente depois se suicidaram, né? Olha que ponto que chegamos, né? A violência acontecer dentro da escola, no espaço escolar, um espaço em que a heterogeneidade, em que a diferença ela é saltante, né? Olha que espaço mais democrático que é a escola. Lá convive pessoas de gêneros diferentes, de religiões diferentes, de etnias diferentes, de condições sociais diferentes, muitas vezes de opção sexual diferente, que é um espaço democrático e que vira alvo da violência, muitas vezes pela falta de reconhecimento e de colocar-se no lugar do outro, né? Por que a escola se tornou o espaço da violência, né? Por que isso chegou dessa forma? As pessoas resolverem as suas divergências na base do tapa, né? Na base da violência irrestrita. E não é qualquer violência, é aquela violência que agride o físico, o psicológico, né? E que muitas vezes acaba subjugando o indivíduo, né? Para fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês onde está, como ocorre, quem são as vítimas, né? E desde quando, quais os direitos que essa violência ela viola, né? Onde estão essas vítimas? Essas vítimas estão na sociedade como um todo, sempre aconteceram. O que nós precisamos fazer para acabar com essa violência, né? É algo que a gente precisa pensar e refletir, pensar em políticas públicas que visem melhorar a condição social das pessoas e que dê oportunidade umas para as outras, né? Encerrando essa aula de hoje, eu gostaria de ler uma frasezinha bem curta para vocês, né? Para eu ter paz, o outro também precisa ter paz. Acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham aproveitado. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, utilize a ferramenta Fale com o Professor, que eu terei a satisfação de responder às dúvidas de vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, que tenho ficado muito contente com as devolutivas que são apresentadas por vocês. Uma ótima semana, queridos alunos, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.